Existe um jeito muito melhor de você crescer no digital que não é viralizando, não é produzindo uma tonelada de vídeos de 2 minutos nos Reels e no TikTok que vão ter um alcance absurdo. É basicamente você criando um conteúdo de altíssima qualidade e que tenha uma longa duração. Eu sou a prova viva disso tudo que eu estou te falando e eu vou te ensinar a construir isso aqui. Meu objetivo com esse vídeo é fazer isso. Mas eu sou a prova viva porque você pode consultar e ver que basicamente o meu canal de YouTube foi construído com vídeos de 15 a 25 minutos e o meu Instagram foi construído com carrosséis. E carrossel hoje é a forma longa de você trabalhar no Instagram. Esse vídeo é para defender duas ideias. A primeira delas, que você não precisa viralizar, e viralizar pode ser até pior para o seu negócio. E a segunda ideia que eu quero defender nesse vídeo é a ideia de que o conteúdo longo é muito superior ao conteúdo curto em termos de negócios. Isso daqui vai ser mais interessante para quem quer ter um negócio e não está preocupado com os números da vaidade. Ter muitos milhões de seguidores, muitos milhões de faturamento em 2 horas, essas coisas todas que permeiam o mercado digital como se isso fosse a coisa mais incrível do mundo. Inclusive, cara, eu conheço gente rica, rica, rica de verdade que ninguém conhece. É muito mais legal. É muito mais legal você ser um rico desconhecido do que super famoso, todo mundo te conhece, acha que você tem muito mais dinheiro que você tem, porque isso é verdade, cara. A maioria das pessoas aí da internet, você acha que elas têm um dinheiro que elas não têm. É uma mentira descarada, assim mesmo. Então, eu quero tentar te explicar como que é a minha forma de pensar e de trabalhar desde 2018 nessa lógica. E não assim, eu abomino todo o resto, não pode produzir conteúdo curto. Não, eu já testei, eu já fiz, eu já viralizei com conteúdo curto, eu já ganhei, cara, mais de 100 mil seguidores no Instagram só com Reels. E eu tô aqui para te dizer, não do ponto de vista de quem nunca testou o outro lado, mas de quem esteve nos dois lados e viu o que é melhor para o dia a dia de trabalho, tá? Mas vamos lá, para você conseguir fazer isso, você vai ser obrigado, ou melhor, essa é a melhor coisa que existe, você vai ter que construir o seu ponto de vista. Point of view. Isso daqui é o que nenhuma inteligência consegue construir, e é isso daqui que garante que você só será copiado, mas não será um copiador, o que é muito melhor. É melhor que você seja copiado e não um copiador, por quê? Porque se as pessoas te copiarem, você pode ter certeza, elas vão ser sempre uma versão piorada de você. Por outro lado, se você é um copiador, você sempre vai ser a versão piorada de outra pessoa. E eventualmente, nós descobrimos a versão correta e a primeira versão que é a melhor de todas. Então, é melhor ser copiado porque significa que eventualmente as pessoas vão te encontrar e elas vão perceber que você é melhor do que aquele que te copia. Então não se preocupa com isso. O ponto de vista, basicamente, em um termo mais bonito, é a sua cosmovisão. O que é a cosmovisão? É a sua visão do cosmos. É como você vê o mundo. E como você vê o mundo é exatamente o que faz as pessoas te seguirem aqui na internet. Veja, a internet ela é uma emulação do desejo mimético triangular. Então René Girard foi lá e descobriu que você, o sujeito, não deseja um objeto porque o objeto é bom em si. Você deseja esse objeto porque um modelo, ou seja, outra pessoa, detém esse objeto. E porque essa pessoa deseja esse objeto, você passa a desejar o objeto também, só que inconscientemente o que vai acontecer é você passará a imitar essa pessoa. Então como é que a gente vive? Só você ver quem tem filhos consegue perceber isso nitidamente. O teu filho, ele te imita, você é o modelo do teu filho. E ele passa a desejar as coisas que você deseja. Meu filho gosta de quebra-cabeça, meu filho gosta de jogo da memória, ele gosta dessas coisinhas, xadrez, que são as coisas que eu gosto. Por quê? Porque eu sou o modelo dele. E ele passa a desejar essas coisas sem nem ter noção do quão desejáveis elas são. Então o Girard percebeu que isso é a forma natural de comportamento humano, ele chamou isso de desejo mimético. Então o desejo mimético basicamente é você deseja as coisas porque alguém as possui e você passa a imitar esse alguém. Então veja, o que acontece aqui no digital? No digital acontece o seguinte, a pessoa que cria o conteúdo, vamos fazer o mesmo triângulo aqui embaixo, ó. O criador de conteúdo,
ele apresenta, vou botar aqui, ó, apresenta objetos. Esses objetos passam então a serem os objetos de desejo do consumidor. Então nós todos ocupamos essa cadeira aqui pelo menos. Todos nós somos consumidores aqui na internet. Mas alguns de nós somos também criadores, que é o criador de conteúdo, certo? Então, o que nós fazemos quando nós criamos conteúdo? Nós apresentamos certos objetos, gerando desejo no consumidor. O que naturalmente vai acontecer? O consumidor passa a seguir esse criador, porque ele conclui que ele precisa descobrir como este criador vive e enxerga o mundo para então ele adquirir esses objetos. É assim com biografia. Por que todo mundo que eu conheço, que é empresário, adora ler a biografia do Steve Jobs? Porque o Steve Jobs fez algo que essas pessoas estão tentando descobrir como faz para ele conquistar o que ele conquistou. Então eles leem a biografia na esperança de que, ao imitar algo do Steve Jobs, eles consigam chegar perto do que ele fez. É natural, nós vamos seguir para imitar. É natural, e não tem nada de errado com isso, é assim que funciona. Agora, pensa você como criador, você quer crescer. O que você tem que fazer? Você precisa justamente construir isso daqui. O que é isso daqui? Isso daqui é o seguinte. Você vai fazer a seguinte pergunta. O que é a boa vida? Ou, em outras palavras, quais objetos eu deveria desejar? Calma, parece um pouco confuso, mas vai arrumar. Quais objetos eu deveria desejar? Então o que acontece? Você vai precisar ir atrás de basicamente três coisas. O que você gosta, o que você não gosta e por quê. Basicamente é isso. Então o que vai acontecer? A construção do seu ponto de vista basicamente é uma junção do seu estudo com a sua experiência numa busca por formar o seu gosto. Pode começar a procurar aí no ChatGPT, no Cloud, você vai ver que um tema que está aparecendo cada vez mais é o tema do gosto. Por quê? Porque com a inteligência artificial produzindo as coisas, o que está virando o diferencial é justamente se a pessoa tem bom gosto ou mau gosto. Em outras palavras, o gosto é o juízo. Juízo que é o ato próprio da sua inteligência, é julgar algo e dizer se aquilo é bom ou ruim. Em muitos sentidos, não no sentido moral puramente. Então, você vai precisar ir atrás disso para construir o seu gosto pessoal. E aí, você vai simplesmente apresentar o seu juízo para as pessoas através do seu conteúdo. E é isso que vai acontecer a partir de agora. É isso que vai acontecer para você crescer. Só que a questão é, como que você faz isso sem a preocupação dos estereótipos e de tudo? Veja, quando você for honestamente em busca das coisas que você gosta e das que você não gosta e descobrir por quê, você vai conseguir apresentar argumentos que ninguém mais tem. E você vai conseguir, com estes argumentos, também apresentar um estilo de vida que é próprio teu. Pô, esses dias eu tava vendo um cara que eu achei muito interessante, ele cresceu muito, ele veio do mesmo lugar que eu e agora ele dá grandes palestras e fala com muita gente e faz coisas incríveis, tá escrevendo livro, um monte de coisa legal. E eu olhei assim e pensei, caramba, por que eu não fiz isso também? Se a gente veio mais ou menos no mesmo lugar. Eu pensei e falei, bom, porque eu não quero ser famoso. Eu não quero estar na frente de um palco com um monte de gente. Não, eu quero ficar aqui na minha casa, na minha vida pacata. Eu gosto de ficar lendo meus livros em silêncio, eu não gosto de viajar, eu não gosto de um monte de coisa. Esse não é o meu estilo de vida. Então eu não fiz isso porque não é aí que eu quero chegar. E qual que é a questão? Muita gente, ao invés de fazer de buscar aprimorar o seu conhecimento para daí se entender bem e construir o seu próprio estilo de vida,
simplesmente sai copiando outros estilos de vida sem nem saber se é aquilo que a pessoa quer. E é natural que, uma vez fazendo isso, você vai ficar igual aos outros. Não tem o que fazer. Então, como que isso aqui vai se formar? Todo esse negócio abstrato que eu falei até aqui. Como que isso aqui vai se formar? Isso aqui vai se formar da seguinte forma. Isso aqui vai se formar da seguinte forma, é bom, né? Você vai ter que, número 1, você vai ter que selecionar a sua área de estudos. Beleza. Então, isso significa que você vai ter que explorar até encontrar pelo menos os 3 principais tópicos que você gosta de estudar. Número 2, você vai precisar criar a sua rotina. E você vai ter que testar e validar uma rotina, porque isso vai ser parte da sua apresentação. Veja, não estou dizendo para você filmar a sua rotina. Estou dizendo que isso vai ser parte da tua explicação de como as coisas funcionam. Percebe que a minha rotina, quando eu falo dela, você vai ver que ela é basicamente ler livro e mexer na IA. Essa é basicamente minha rotina e fazer reunião dos projetos que eu tenho em paralelo ao meu. Então, você vai ter que encontrar a sua área de estudos e encontrar todos os melhores materiais da sua área de estudos. Você vai ter que desenvolver a sua rotina. E por último, cara, você vai ter que desenvolver a sua filosofia. O que é a sua filosofia? Filosofia, basicamente, isso daqui é a parte mais importante. É o conjunto de ideias que norteiam seu comportamento. Muita gente chama isso de valores. Mas se eu chamar isso de valores, não vai ficar claro. Aqui vai ficar claro quando você entendeu com um exemplo. Eu tenho uma ideia que eu tenho. É que livro é mais importante do que todo o resto de fonte de aprendizado. De curso, não sei o quê. Acho que melhor que livro é só conversar com a pessoa que escreveu o livro. Só isso que pode ser melhor do que o livro. Tá? Então, ele só não é melhor do que o autor. Agora, René Girard está morto, então eu tenho que ler o livro dele, pô. Aristóteles está morto, então eu tenho que ler o livro dele. Então, a não ser que eu consiga encontrar um cara vivo, tem que ler o livro dele. Outra coisa, eu acho que os livros como esse daqui, ó, Os Três Mosqueteiros, os grandes clássicos, eles são coisas que o cara não conseguiria me dizer. Eu só consigo saber essas coisas porque ele escreveu esse livro. Então, o livro é a fonte principal. Segundo, eu sou cristão, eu sou católico. E como eu sou cristão e eu sou católico, existem certas coisas que me parecem boas e outras parecem ruins para minha vida. E quem não tem religião vai pensar diferente, e quem é budista vai pensar diferente, e quem é, sei lá, cara, um monte de religião, qualquer outra religião vai pensar diferente. Mas a minha religião me leva a alguns pensamentos. Então, por exemplo, eu acho que eu tenho que ser casado com uma mulher. Agora, tem gente que não, tem gente que acha que pode-se ter várias mulheres. Então, quando eu pego as ideias que norteiam o meu comportamento, eu consigo, através delas, desenvolver 2 coisas. Eu só dei 2 exemplos, né, mas tem uma série de ideias. Eu consigo desenvolver 2 coisas importantes. A primeira delas é um plano de vida. Calma aí, tá bem embaixo aqui. O que é um plano de vida? Vamos lá, vamos virar a página aqui. Tá quase acabando meu caderninho. Ó. Um plano de vida basicamente é o seguinte. Você vai esboçar o que você vai fazer daqui até o fim da sua vida. O fim é a morte, beleza? Então você vai esboçar o que eu vou fazer de hoje. Bom, você nasceu, só que hoje já não é o mesmo dia que você nasceu. Então você está mais ou menos em algum lugar aqui na tua linha do tempo da sua vida. O que eu vou fazer de hoje até o fim da vida? Exemplo, eu tenho certeza que uma coisa que eu vou fazer até o fim da vida é trabalhar. Eu não consigo me enxergar aposentado. É a aposentadoria. Não é pra mim. Eu adoro trabalhar. Não é pra mim, eu não vou conseguir. Então, eu já sei que eu vou trabalhar até o fim da vida. Então, eu sei que provavelmente eu vou trabalhar bastante por um período, depois eu vou diminuir um pouquinho, sei lá, vamos dizer que aqui até uns 50 anos, aí eu vou diminuir um pouco, daí com 60 eu vou diminuir um pouco mais. Então, eu tenho essa ideia, mas uma ideia importante do meu plano de vida é que eu vou trabalhar a vida inteira. Então, quando você começar a desenvolver o seu plano de vida, você pode simplesmente fazer uma narrativa. Você pode ir lá e escrever aqui, olha, o Elton morreu aos 90 anos e aí fazer uma narrativa da tua vida. Isso que você pode fazer.
Isso vai te ajudar a esboçar um plano de vida. Veja, um plano de vida não é um, nossa, passo a passo que você vai fazer todo dia. Não, não, não. É uma ideia. É uma ideia a partir das ideias que norteiam o seu comportamento. E a segunda coisa muito importante, uma vez que você conseguiu começar a construir a sua cosmovisão, ou o conjunto de ideias, a sua filosofia de vida, o conjunto de ideias que norteiam o seu comportamento, você vai começar a ter a possibilidade de documentar os seus testes. Então, por exemplo, eu já fiz um teste, que eu documentei algumas vezes aqui, de ler 100 páginas por dia. Eu não consigo ler 100 páginas por dia tem uns anos, porque simplesmente eu comecei a trabalhar muito mais. Então agora eu consigo ler 40, 50 páginas num dia. Mas eu tive uma época que eu documentei a minha tentativa de ler 100 páginas por dia, explicando o que aconteceu, o que eu fazia, qual era a minha estratégia, etc, etc. Então veja, uma vez que você começa a desenvolver sua filosofia de vida, você vai testar comportamentos. E os comportamentos vão virar parte de documentar a sua jornada. Por isso eu não falo de documentar a sua jornada. Só que daí que vem a grande sacada. Se você tentar fazer tudo isso sem expor as coisas com calma, sem expor em vídeos mais longos, sem expressar suas ideias, tudo o que vai acontecer é que você vai começar a ficar cada vez mais parecido com os outros. Só que quanto mais o tempo passa, menos as pessoas são capazes de fazer isso aqui. Elas são capazes de fazer todo esse processo, porque elas são cada vez menos pacientes. Então se você fizer esse processo, você vai virar a referência dessas pessoas. Porque, acredite, cara, pode estar todo mundo impaciente, mas as pessoas estão virando, que são os exemplos, as pessoas que elas seguem, que elas querem ser iguais, são exatamente as que conseguem fazer isso. São as que conseguem parar para estudar, são as que conseguem desenvolver seu próprio pensamento e que são capazes de criar esse tipo de conteúdo mais longo. Então, o mundo basicamente está se dividindo em duas pessoas. Ele está se dividindo entre os consumidores impacientes e entre os modelos que desenvolvem lentamente seu ponto de vista. E essas são as pessoas que estão começando a crescer. Essas pessoas vão crescer cada vez mais. Veja, ter um monte de seguidor, não sei o quê, pode qualquer um ter. Só que eu estou falando de crescer e fazer o negócio crescer e ter mais dinheiro no bolso e ter uma base de uma audiência muito mais interessante, de pessoas mais inteligentes, de pessoas melhores de lidar e, curiosamente, ou por consequência disso, melhor dizendo, uma base de audiência muito mais fiel a te acompanhar. E, cara, na boa, nós sempre seremos consumidores. Só que são só essas pessoas que conseguem consumir da maneira mais inteligente. E essas pessoas aqui é que vão sempre conseguir crescer no mercado. Veja, mesmo quem não faz conteúdo, um completamente desconhecido, são as pessoas que têm potencial para estar aqui. Então você quer estar nas pessoas que têm potencial para estar aqui e não nessas daqui. E aí, isso significa naturalmente trocar tempo de tela, de vídeo, de TikTok, de Instagram, esse monte de coiseira, por uma construção desses 3 pontos. Da sua área de estudos, da sua rotina e da sua filosofia de vida por consequência. E tudo isso vai te levar ao seu ponto de vista que vai te fazer diferente de todo o resto das pessoas. Você não precisa tentar viralizar, apenas apresentar o seu ponto de vista para as pessoas. E naturalmente, se você está fazendo isso daqui, cedo ou tarde você vai se diferenciar e as pessoas vão começar a te acompanhar. Se você gostou desse conteúdo, pode ter certeza que você vai gostar de estar na OPB School, a minha escola onde eu te ensino negócios digitais e te ajudo a construir um negócio enxuto de dentro da sua casa, criando conteúdo. Uso de inteligência artificial e criação de conteúdo são os grandes focos da escola. Clica no link da descrição para saber mais, eu te vejo por lá. Tamo junto!